Bom dia, pessoal. Estou me conectando com a doutora Roseli, a nossa convidada de hoje. Pessoal entrando, que bacana. Aí, Olá, junto. doutora Roseli. Vamos Olá, fazer boa a noite, né? apresentação formal. Pessoal aí em casa, um prazer estar com vocês. Eu sou Angélica Banhara, jornalista especializada em saúde e bem-estar, colunista do Metro Jornal. Eu trabalho com essa área há 25 anos como jornalista, cobrindo saúde e bem-estar. E é um prazer estar aqui com vocês hoje no Instagram da Marjan Pharma para falar de um assunto que é tão pertinente nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Que é a ansiedade e a compulsão alimentar em tempos de quarentena. Eu agradeço o convite da Marjan Pharma e eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Roseli Rossi, que é nutricionista funcional e fitoterapeuta. Bem-vinda, doutora Roseli. Bem-vinda, muito obrigado pelo convite da Marja Pharma. É um prazer também poder estar junto com vocês todos, compartilhando essa hora que vamos tentar fazer o máximo para que seja muito produtiva, né? Compartilhar informações que sejam úteis para esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E aí tentar amenizar essa situação que tanto prejuízo traz para a saúde e que a gente sabe que grande parte das pessoas estão vivendo, né? Eu diria que 80%, pelo menos, a gente já sabe que aumentou a ansiedade, os índices de ansiedade aí dentro desse isolamento social. É verdade. Olha, eu gostaria de lembrar que essa live é um oferecimento do Pasalix e do Pasalix PI e que a gente vai ter uma surpresa no final para todo mundo que participar. Um sorteio de 2 fones Bluetooth da JBL. Então, fiquem comigo até o final para saber como participar. A doutora Roseli, ela é nutricionista funcional, é fitoterapeuta e tem mais um monte de títulos. Conta para a gente um pouco da sua experiência. Então, pois é, gente, eu sou uma apaixonada pela nutrição, já sou formada há 30 anos e estou na área clínica há 20 anos. Então, tenho grande parte de experiência clínica, que é realmente onde eu me encontrei mais, e dentro da área clínica, principalmente a fitoterapia, que muito ajuda no meu trabalho. Além da nutrição, além da orientação do plano alimentar, eu ter essa ferramenta como ajudar o paciente através de fitoterápicos e de suplementos alimentares, com certeza. Então, eu tenho uma clínica e aqui eu atendo todas as pessoas que querem melhorar padrões de vida, qualidade de vida, que querem ter saúde, que querem ter longevidade. Isso é o mais importante. Não é só emagrecimento, porque as pessoas antes viam um nutricionista mais com esse intuito, com esse objetivo. Graças a Deus, essa visão se ampliou e a gente consegue hoje trazer os pacientes para a clínica em busca de saúde, de bem-estar. E é isso que eu tento proporcionar. Eu tenho 4 livros que eu editei, todos eles são livros que trazem receitas funcionais para poder ajudar o meu paciente a poder mudar os hábitos alimentares de uma forma prática, saudável, que isso seja contemplado por toda a família. Então é isso, gente. Eu tenho inúmeros cursos, congressos e pós-graduações, mas eu acho que o mais importante é eu me trazer para vocês a minha prática clínica, né? E no que eu acredito. E por que eu estou aqui hoje falando com vocês. Tá ótimo, então. Quando a gente fala de ansiedade, eu tenho ouvido muito as pessoas comentando isso, né? Que elas estão muito ansiosas, que elas estão comendo mais do que elas gostariam e precisariam e deveriam. Como faz para a gente identificar quando a gente está comendo por ansiedade? Quais são os sintomas dessa situação? Na verdade, um dos sintomas mais comuns que a ansiedade traz é o descontrole na alimentação. É como se você usasse os alimentos como uma válvula de escape. Então, já que eu estou ansiosa, já que eu estou estressada, eu preciso de algo que me recompense, para pelo menos naquele minuto eu diminuir essa ansiedade.
eu trazer para o meu corpo aquilo que ele precisa, que é um conforto. Agora, o que acontece? Quando você começa a comer de uma forma voraz, em grande quantidade, não tem controle sobre a qualidade, a frequência que você come, os horários que você come, aí sim está caracterizado uma compulsão alimentar, né? Então, não é algo pontual, é algo que se permanece por um tempo subsequente. Então, aí vem os grandes problemas, né? Decorrentes Existe de mais de um besteira. tipo de compulsão alimentar? Como é isso? Ou Sim, compulsão alimentar é compulsão e acabou? não, a compulsão alimentar é qualquer descontrole na sua alimentação. Eu tenho uma compulsão que pode ser por um alimento específico, que geralmente a compulsão ela desencadeia uma fome de alimentos específicos, isso sim, porque ninguém tem vontade de despertar uma compulsão por tomate, por pepino, Por ninguém vai maçã, correr né? Não é. por banana, não. É Geralmente são chocolate. carboidratos, né? Então é uma É. fome emocional. Então, você tem uma fome emocional, que é uma fome gerada por um desequilíbrio emocional. E aí você pode, a compulsão pode ser tanto por quantidade, quanto por qualidade, como eu acabei de falar, quanto por horário. Tem pacientes que acordam de madrugada para comer, né? Porque, É. até porque nesse momento a casa está tranquila e eles têm vergonha às vezes. Muitos pacientes querem comer escondido. Quando eles percebem quem tem compulsão, para ninguém ficar penalizando, supervisionando e às vezes reclamando e chamando atenção, é muito comum eles irem, sabe, de pezinho lá na geladeira e furtar o alimento, como se eles tivessem, eles têm consciência que eles estão fazendo algo errado, entendeu? E por que que o corpo da gente pede nesse momento esse tipo de alimento? Carboidrato, açúcar, chocolate? O que acontece fisiologicamente falando? Então, tem uma explicação. Por quê? Porque quando eu vou comer um carboidrato, quando eu como um carboidrato, eu vou aumentar neurotransmissores do bem-estar, como serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que vão me dar esse humor melhor, essa felicidade, que é algo que eu estou precisando. Então, o corpo, ele sinaliza aquilo que ele precisa. Então, quanto mais eu como esse carboidrato, mais viciada eu fico por ele. Por quê? Porque eu vou ter esse neurotransmissores, só que eu tenho ele por um tempo muito pequeno. Por quê? Porque eu tenho uma hiperglicemia e depois eu tenho uma hipoglicemia. Então, quanto mais carboidrato eu como, eu tenho uma síntese desses neurotransmissores. Isso é por pouco tempo. E aí eu acabo me viciando e querendo comer cada vez mais. Então, justamente por isso é que eu vou em busca do carboidrato, para melhorar um padrão de substâncias que agem a nível cerebral e que eu não tenho, que eu estou em desequilíbrio naquele momento. Agora, é muito interessante que a gente sempre associa a questão dessa sensação de bem-estar com comida, com chocolate, e, na verdade, a atividade física ajuda a provocar isso daí também, né? A comida e o chocolate não é a única maneira da gente conseguir ter serotonina e essa substância de Sim, com bem-estar. certeza. Assim, a alimentação é um ponto muito importante, que eu vou dizer para vocês quais são as dicas principais que a gente pode começar a trabalhar para poder reduzir a ansiedade também e para poder evitar as compulsões alimentares. Mas, em somatória a isso, conjuntamente, a gente tem que fazer sempre o estímulo da prática dos exercícios físicos, porque eles também aumentam neurotransmissores, como serotonina e dopamina, né? A gente tem que falar para o paciente fazer, às vezes, meditação, né? Que é muito importante, respiração, que é uma técnica milenar que ajuda muito a gente também a ter um autocontrole, a equilibrar melhor esses neurotransmissores, a se acalmar. É importante você ter rotina. Horário de É acordar, verdade. horário de dormir, horário de comer. É importante porque eu modulo melhor os meus neurotransmissores e meus hormônios. Então, e ter um sono reparador, com certeza. Então, se eu tiver uma mudança em todos esses aspectos, com certeza eu vou
melhorar meu padrão de ansiedade, automaticamente o distúrbio gerado por ele, que é a compulsão alimentar. Então, a gente tem várias pessoas que estão perguntando, falando, me ajuda a parar de comer doce, o que, que eu faço que eu estou gordo, enfim. Então, quando a gente fala de como, assim, das ferramentas que a gente tem, como você pode ajudar a gente a lidar com essa ansiedade e essa compulsão. Você falou algumas coisas aí, alguns pontos que você e os especialistas, de uma maneira geral, têm falado muito nisso, né? Da importância de manter uma rotina, de ter hora para acordar e para dormir. Tudo bem que não precisa ser tão rígido como quando a gente quando a gente estava antes do isolamento, né? Fora da quarentena. E agora, é importante ter horário para comer também e comer comida na hora certa, tomar café da manhã, almoçar, exatamente. jantar. Como nutricionista, eu vou sempre trabalhar uma alimentação adequada, específica, inclusive para esse tipo de pessoa que está sofrendo com esse problema. Então, veja bem, é uma pessoa que tem que fazer uma reeducação alimentar e tem que comer certo desde a primeira refeição do dia. Porque se ela tiver um planejamento, uma organização de comer pelo menos essas 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, bem feito, com os 3 macronutrientes equilibrados, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas, né? Levar através dessa alimentação muitos fitoquímicos, os nutrientes que eu preciso para modular situações de estresse e de ansiedade, como magnésio, vitamina B6, triptofano, ácido fólico. Então é importante eu ter lá nas minhas células todos esses nutrientes, todos esses micro e macronutrientes, porque eu vou conseguir restabelecer um equilíbrio metabólico. E através disso, gerar um equilíbrio hormonal, que eu vou controlar o hormônio da fome, o hormônio da saciedade e os hormônios de estresse, o cortisol, que é um dos hormônios que também fica em desequilíbrio quando eu estou numa situação como essa. Então, eu vou planejar, organizar as minhas refeições. Eu só vou comprar e ter em casa aquilo que eu posso comer. Para que eu vou armar minha fome? Não é? Atenção, porque, gente, todos. Isso que ela falou é fundamental. Não eu vou comprar e ter em casa aquilo que eu acho que vai fazer bem para mim e que eu posso comer. Exatamente. Não precisa estocar chocolate, pessoal. Não precisa, não, né? Não, vocês vão poder comprar chocolate, mas não aquelas barronas. Compra chocolate, eu sempre falo porcionado. Ainda mais se é algo que você não tem controle, se é aí que eu mato minha compulsão. Então, compra pequenas doses, que até 30 gramas de chocolate ao dia, 70% acima de cacau, isso é até um recurso que eu uso para diminuir a ansiedade. Porque ele tem triptofano no chocolate, ele tem magnésio. O triptofano aumenta a produção de serotonina. Ele tem magnésio que relaxa. Ele tem substâncias fitoquímicos cardioprotetores. Então, ele tem polifenóis interessantíssimos, o chocolate. Mas, gente, vocês começam a comprar balinha, sei lá, docinhos, bolo que vocês não podem comer, bolachinhas. Então, vocês ficam armando a própria armadilha. Tem muita gente que vem aqui com a desculpa que o filho come, o marido come, é tudo mentira, é ela que come. Ela compra para ela. E aí, desculpa, não, pode mas falar, se ela tiver o alimento de fácil acesso, vai ser muito mais difícil vocês se esquivarem, né, do problema. Porque é muito mais difícil eu falar não para uma coisa que está de fácil acesso. Né? Então, vamos tentar dificultar. Então, essas são algumas das coisas que vocês podem começar a fazer a nível nutricional. Beber muito líquido, muita água durante o dia. Isso é chás, que também são importantes, né? Então, tem várias condutas que a gente pode estar tomando através de uma nutrição bem feita. Esse não é o momento, Angélica, para fazer jejum intermitente, por exemplo. Por quê? Porque se o paciente compulsivo ficar muito tempo sem comer, ele vai ter mais risco de entrar em compulsão. Então, eu tenho que manter a glicemia dele estável durante todo o dia quando ele está acordado.
Só que com sabe assim, carboidratos de baixo índice glicêmico. Pois não. tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando você estava falando da questão da importância da alimentação, que é assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente não deve estocar grandes quantidades de alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, por outro lado, a energia que a gente tem no nosso dia a dia para ter disposição, para ter, enfim, para conseguir dormir bem e tudo mais, isso daí vem da onde? Vem daquilo que a gente come. Então, as escolhas que a gente faz, elas refletem nisso. Se a gente só comer coisas sem nutriente, a gente vai... A fome parece que não passa nunca, né, doutora? E Exatamente. a gente tem um cansaço, uma fadiga e uma fome que não passa, que não é de graça, tem a ver também com falta de nutriente, né? Porque a gente porque você... Exatamente, Angélica, tá bem correto o que você pensa. Quer dizer, o que você pensa e sente, de repente, mas como que eu posso traduzir isso para quem está vendo a gente? Quanto mais vocês comerem guloseimas, alimentos ricos em substâncias químicas, açúcar refinado, gorduras saturadas, né, farináceos, alimentos ultraprocessados, processados, embutidos, sucos de caixinha, bebida alcoólica, refrigerantes, né? Aí tem uma gama enorme, poderia até amanhã ficar falando aqui. Vocês vão ter uma desnutrição celular, né? Então, vocês começam a ter alimentos com alta densidade calórica e com uma pobre densidade nutricional. E aí, todos esses alimentos, como eles não estão nutrindo as nossas células e não estão formando substâncias primordiais para o meu organismo, porque tem substâncias que se eu não comer pelo alimento, eu não faço, né? Então, eu preciso de uma proteína de boa qualidade para ter todo o complexo B. Eu preciso, porque se eu não comer isso, meu corpo não faz isso. Então, é importante eu, através da alimentação, dar o combustível certo, na hora certa, na quantidade certa. Agora, esses alimentos dão rebote de fome, fome, fome. Quanto mais eu comer esses alimentos, eles vão me dar mais fome e gerar menos energia. Porque é a mesma coisa que eu colocar uma gasolina adulterada num carro novo. Como é que eu vou querer que funcione bem? E quando vocês acordam, vocês acabam comendo café, tomando café com leite, pão e manteiga e quer gerar energia para o dia todo. Esquece! Isso não existe, gente. Agora, é importante a gente ressaltar, né, doutora, que a senhora estava falando uma série de alimentos ultraprocessados que a gente deve tirar do cardápio. Então, o que eu entendo é que a gente deve priorizar comida de verdade. É bom lembrar para as pessoas que carboidrato, quando a gente fala da importância dos carboidratos, não é carboidrato de biscoito e carboidrato de refinado, né? Tem os carboidratos. Explica um pouquinho isso, né? Fala um pouquinho do que tem que ter no dia a dia das pessoas. Então, gente, quando eu falei para vocês que eu preciso ter os 3 macronutrientes, que é o que a gente precisa de maior quantidade, né? Hoje a gente até dá quase que em proporções iguais, carboidrato, proteína e gordura. São carboidratos de baixo índice glicêmico, aqueles que se digerem lentamente e se transformam em açúcar devagarzinho. Então, eu vou comer uma mandioca, uma batata doce, uma aveia, né? São inhame, cenoura, beterraba, as frutas, de uma maneira geral. Né? Todas têm uma riqueza de carboidrato, né? São as maiores fontes de carboidrato. Arroz integral. Então, são através desses carboidratos que eu vou me nutrir, gerar energia, né, de boa qualidade, manter a energia padrão o dia inteiro. Né? Se eu vou escolher as proteínas, eu vou escolher proteínas de baixo teor de gordura. Vou fazer sempre grelhada, assada e cozida, mas mais peixes, até pelo ômega 3, que modula também, ajuda a gente melhorar a ansiedade, né? Depressão, estresse. Eu preciso de ômega 3, então vou comer mais peixes. Eu vou comer o frango, vou comer os ovos, que são essenciais também como fontes proteicas, e menos carne vermelha. Eu vou comer a riqueza de vegetais e legumes, porque é aí que estão as vitaminas, os minerais, as fibras, os fitoquímicos,
né? Eu preciso de licopeno, eu preciso de beta-caroteno. Então, tudo isso está nessa riqueza de antioxidantes presentes nos vegetais, legumes, e vão dar saciedade, porque eles ocupam grande parte do estômago, porque tem fibras, e vão dar saúde na sua microbiota intestinal, né? Isso é importante. E gorduras boas. Então, sementes, castanhas, azeite de oliva, é isso que vocês precisam, é isso que nós precisamos para poder ter saúde sem gerar ansiedade e não ter as compulsões. Muito obrigada. Muitas dicas, né, pessoal, de alimentação. Então, além daquilo que vale a pena a gente reduzir do cardápio, a doutora acabou de falar uma série de alimentos que são importantes que constem no nosso dia a dia. Eu quero lembrar vocês para continuar com a gente até o final da live, porque no final nós vamos fazer o sorteio dos 2 fones Bluetooth da JBL. Agora, doutora, sabe o que eu queria saber? Quando a gente está falando sobre essa questão de compulsão, e a doutora é uma especialista fitoterapeuta, como a fitoterapia pode nos ajudar nesse sentido? Explica para todo mundo o que é essa fitoterapia. Bom, a fitoterapia... E como pode nos ajudar? É o que nos ajuda. É uma ciência que estuda o mecanismo de ação das ervas sobre o nosso organismo. Então, eu tenho cada erva, ela desempenha uma determinada função. Assim como alimento funcional, eu tenho a erva e a função que ela exerce no meu organismo. Ela tem ativos que agem em determinadas células, em determinados pontos ali no meu metabolismo, no meu organismo, fazendo síntese, enfim, ajudando a melhorar aquilo que eu quero melhorar, né? Que eu tenho como objetivo. Então, a fitoterapia, ela é muito encantadora, porque ela ajuda muito a gente, quando eu trabalho ela junto com uma alimentação saudável, adequada, personalizada, né? Toda essa característica que eu acabei de falar agora, eu estou falando em linhas gerais, mas o meu trabalho como nutricionista funcional é sempre individualizar. Então, da mesma forma, quando eu faço um fitoterápico, quando eu prescrevo um fitoterápico, ou manipulo um fitoterápico, eu vou fazer sempre de forma individualizada, porque cada um é cada um, e cada um tem uma resposta frente àquilo. E me conta uma coisa, como esses fitoterápicos podem ajudar a gente nesses momentos de ansiedade, de compulsão? Qual é a ação? Então, eu vou usar fitoterápicos que diminuem a ansiedade, que diminuem a irritabilidade, diminuem o estresse, melhorem a qualidade do sono. Porque assim, quando o paciente é muito ansioso, muito irritado, muito estressado durante o dia, ou ele é pontualmente, por causa dessa questão do isolamento social, e também muitos já eram e agora se intensificou muito, ele também atrapalha o sono. Então, eu vou usar tanto fitoterápicos que melhoram esse padrão, né, que equilibram melhor essa parte emocional do dia, como também vão melhorar essa qualidade de sono da noite. Né? Porque o dia reflete na sua noite e a noite reflete no seu dia. Então, é importante usar as ervas, né, que vão estar auxiliando o meu paciente com relação a isso. E dá um exemplo para a gente de que tipo de ervas seriam essas? Por exemplo, uma das ervas que tem muitas comprovações científicas, que isso é importante, é lógico, é a Passiflora incarnata. Então, ela tem um mecanismo de ação que ela faz com que o paciente fique menos ansioso, que ele fique menos irritado e que melhora a qualidade do sono. Quer dizer, justamente é isso que eu quero nesse momento, com esse conteúdo da live que a gente está levando para os pacientes e para as pessoas que estão nos vendo agora. Né? Porque ele vai diminuir essa hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Ele aumenta substâncias como o ácido gama-butírico, que vai fazer com que eu tenha amenize essa questão da ansiedade. Ele trabalha esses neurotransmissores. Então, com isso, o paciente se sente mais confortável, mais relaxado, né? Ele consegue estabilizar melhor, né, toda essa condição de irritabilidade, de nervosismo que está sendo gerada durante o dia. E a gente tem ouvido falar muito do quanto as pessoas estão dormindo pior. O brasileiro, de uma maneira geral, já dorme mal.
Agora, não só... Eu tenho ouvido falar muito disso como jornalista e estou vendo nos comentários das pessoas que elas estão reclamando da qualidade do sono, estão se sentindo exaustas, cansadas, estressadas. E além da passiflora incarnata, você pode compor com algum outro? Que outros Sim. tem Quando, que podem quando a nos gente ajudar? faz, sim, quando a gente faz um manipulado, quando a gente indica um fitoterápico, é importante também, às vezes, a gente usar com outras ervas que também têm essas características, porque elas agem em sinergia. Então, quando eu uso uma erva só, a quantidade eu tenho que usar aumentada, porque eu estou usando, por exemplo, só a passiflora incarnata. Agora, quando eu uso ela acompanhada ou combinada com salix alba, com crataegus, eu posso usar um pouquinho de cada, porque a salix alba ou a crataegus também tem essa ação sedativa, analgésica, que vai complementar esse mecanismo da ação da passiflora e vai fazer com que eu tenha um resultado melhor. Eu potencialize melhor o resultado que eu quero atingir, no sentido da ansiedade, que é isso que nós estamos falando, da irritabilidade, se eu quero conquistar isso. Além disso, é lógico, eu tenho outras, eu posso usar melissa, mulungu, enfim, várias outras. Mas essas três são grandes exemplos que a gente pode estar usando aqui para poder ajudar quem está nos vendo agora, né? E aí, então, um acaba potencializando o efeito do outro, Sim, talvez. porque eles agem em sinergia, né? Então é importante a gente saber realmente esses mecanismos de ação, qual é o objetivo, qual é a indicação, né, do fitoterápico para poder orientar, indicar para a pessoa certa, na hora certa, na quantidade certa, né? Porque tudo isso tem diferença. É importante a gente poder dar a posologia certa, porque essas ervas todas elas têm que ter uma dosagem adequada, uma dosagem que a gente chama terapêutica, que elas têm que estar no nível adequado sanguíneo para poder ter ação esperada. Se eu não tiver na quantidade certa, às vezes o paciente vai, compra um fitoterápico e começa a tomar por conta própria. E às vezes, quer saber, eles nem leem a bula para saber como tomar. Então eles tomam, às vezes, numa dosagem que é muito inferior daquela que ele precisa, ou no horário errado. Aí ele fala, ih, nem gostei desse fitoterápico, nem fez ação. Mas por quê? Porque tomou errado, não tomou na hora certa. Às vezes a troca do horário e a dosagem faz toda a diferença, né? É Então, isso que a gente tem que passar. nisso que a doutora está falando, tem dois pontos que me chamam bastante atenção. Uma, Pois essa questão de que tem uma quantidade certa, né? Então, talvez esteja aí a diferença de quando você toma por que um chá não funciona da mesma maneira ah, que sim. quando é o comprimido, por exemplo. Sim, com certeza. Porque quando eu vou passar um chá, não que ele não seja bom, ele pode até, inclusive, adicionar ao dia a dia dele. Porque os chás, as infusões, na verdade, elas vão ajudar a hidratar e também vão ser grandes auxiliadoras dele. Porque o chá é confortante, ele conforta, até pela temperatura, né, que ele tem. Agora, quando eu faço um chá, eu não sei a procedência da erva, eu não sei a diluição se foi feita certa. Como é que eu vou garantir se ele vai ter exatamente a passiflora, no caso que a gente está falando, na quantidade certa que ele precisa para ter a ação que nós estamos esperando? Não temos como garantir, né? Às vezes Entendi. na correria ele vai fazer, por mais que eu oriente, né, como fazer, mas na correria às vezes não é nem ele que faz. Então a gente tem que pensar que tem que ser uma coisa prática e efetiva, né? Certo. Vamos ver as Então, duas não coisas. querendo desmerecer o Não, poder dos chás, mas são não porque eu coisas, nós adoro e estamos falando prescrevo de muito, coisas inclusive. diferentes, né? Sim, agora se eu estou precisando de algo que seja efetivo, eu vou dar um extrato padronizado que eu tenho garantido através de uma cápsula. Porque eu sei que todo dia, naquele horário, ele vai receber aquele extrato naquela quantidade, que tem uma ação esperada por um tempo e depois eu vou ter que retomar outra vez para poder modular tudo isso que eu estou querendo. Agora, a grande vantagem do fitoterápico, gente, é que ele não causa dependência. Ele não traz efeitos colaterais como os medicamentos convencionalmente utilizados. Então, e outra coisa,
No caso dos ansiolíticos, você pode tomar uma passiflora, você pode tomar uma Salix albo, Crataegos e continuar com suas atividades. Ele não vai deixar você lesado, dopado, sem vontade de fazer as coisas. Porque, às vezes, a gente vê que muitas pessoas usam ansiolíticos e aí elas ficam assim, sabe? Muito uma letargia, uma sem vontade, a moleza fica demais. Embora a gente tenha que respeitar as individualidades, tem pessoas que são mais sensíveis que outras, a gente percebe que a medicação ela pode trazer muito mais risco de eu ter esse efeito colateral do que os fitoterápicos. Agora, um outro ponto que me chamou bastante atenção, então, de tudo isso que você está contando para a gente é a quantidade certa, a hora certa, ou seja, é muito importante a gente conversar com um especialista antes. Ah, sim, gente, qualquer prescrição de suplementos nutricionais, de fitoterápicos, tem que ser prescrito por um profissional, que seja nutricionista, que seja um médico, mas tem que ser prescrito por alguém que conheça vocês, que veja o laudo dos seus exames, que saiba a sua história, que conheça seu dia, que saiba as patologias que já estão instaladas, né? Então, as suas predisposições. Isso é importante, faz toda a diferença. Eu estou vendo muito, Angélica, as pessoas agora, no tempo da pandemia, irem lá na farmácia e se encherem de vitamina C, de zinco, de polivitamínicos, enfim, de ansiolíticos, calmantes, para dormir, para acordar, para tudo, né? Tem pessoas que compram remédio, acham que é que nem água. É o para dormir, para acordar, para melhorar a função intestinal, para tudo. E aí elas fazem essa automedicação e aí, gente, isso traz um prejuízo danado. Começa a sobrecarregar o fígado, o rim, começa a ter problema gástrico, intestinal, dor de cabeça, sintomas indesejados. Por quê? Porque está sobrecarregando o organismo com ervas até, ou com nutrientes que não eram para ser consumidos naquela quantidade, naquele momento. Então, é importantíssimo isso que você acabou de colocar. É verdade. Então, gente, assim, não é porque é natural que pode tomar indiscriminadamente. Que Não. é para carregar na bolsa e ficar tomando o dia inteiro. Tem que ser com critério, até, né, para a gente conseguir ter todos os benefícios, né? Agora, Sim, porque desculpa, pode senão falar. eles vão jogar a culpa no fitoterápico ou no suplemento porque tomaram errado. E aí, então, os profissionais que podem trabalhar com essa questão dos fitoterápicos, como a gente está falando de compulsão alimentar, de ansiedade, enfim, o nutricionista, o endocrinologista, né? Quando a gente fala Sim, mas os especialistas, quem são os então, os especialistas? médicos, de uma forma geral, podem trabalhar, mas assim, e os nutricionistas, mas que têm uma especialidade em fitoterapia. Sim. Né? Porque é uma especialidade à parte. Então, eu tive que fazer uma pós-graduação em fitoterapia para poder prescrever fitoterápico. Eu posso ser uma nutricionista funcional, mas que eu não tenho especialidade em fitoterapia, eu não posso prescrever. Certo, certíssimo. Entenderam, pessoal? Não vamos exagerar também, né? Agora, as pessoas têm falado bastante sobre a questão do home office, que fica em home office, fica muito tempo em casa e que durante o home office vai lá e ataca a geladeira. A gente já falou algumas coisas em relação a isso, mas que tipo de dica mais específica a gente pode dar? Talvez do que as pessoas possam beliscar na hora, no entre-refeições, Sim. que às vezes a pessoa até consegue se resolver na refeição, comer uma salada, né, junto com arroz e feijão e a proteína e tudo mais, mas na hora do intervalo é que escorrega. Que tipo de dica você pode dar para a gente nesse sentido? Para evitar atacar a geladeira? O que a gente Sim, como a gente não pode pôr cadeado na geladeira, né? Muita gente queria pôr uns cadeados, mas não existe aí na geladeira com essa tranca. Mas enfim, eu tô brincando. O que a gente precisa realmente é ter kits de emergência. É importante. Realmente, o café da manhã, almoço e janta é mais fácil da gente controlar, realmente. E essa fome emocional, ela vem geralmente no vespertino, gente. É do fim da tarde para a noite.
e da madrugada, quem fica acordado até tarde. Ninguém acorda já com compulsão alimentar, né? Não existe isso, até porque a gente tem algumas substâncias, hormônios, neurotransmissores que estão nos ajudando, a gente está comprometido com o trabalho, com um monte de atividades. Então, nossa cabeça, quando está voltada com muita coisa para fazer, ela não pensa nessa questão da compulsão, não tem tempo para comer, essa é a verdade. Ela vai comer, se alimentar e ponto. Agora, quando chega a 4, 5 horas da tarde, parece que dá um faniquito que as pessoas querem comer. Isso tem uma explicação, porque o cortisol dá uma leve aumentada nesse período das 4 horas. Então, por isso que pode gerar uma fome maior até de carboidratos. Mas tem em casa, gente, castanha, nozes, amêndoas, que são sementes, coco fresco, porque as gorduras, elas vão dar saciedade sem aumentar a glicemia. Vocês têm que evitar alimentos que vão aumentar a glicemia rápido. Alimentos que vão fazer com que vocês tenham um pico glicêmico. Porque quanto mais esse alimento der pico glicêmico, mais fome vocês vão gerar. Então, ó, tenham sempre frutas desidratadas e combine com essas castanhas. Então, por exemplo, o damasco, a ameixa preta, o crambel, a uva passa, isso, uma bananinha seca, isso combinado com uma castanha, com uma noz, com uma amêndoa, isso dá uma saciedade incrível, né? E parece que eu tô comendo um docinho. Pode comer o chocolate amargo? Pode. Posso fazer uma banana assada com canela? Posso fazer uma compota de maçã, uma compota de pera, um muffinzinhos com banana, aveia, ovo. Por que não? Canela. Olha, é muito interessante vocês aumentarem o consumo de gengibre e canela. Eles matam a compulsão por doces. É Gente, muito olha que interessante. dica preciosa. Todo mundo prestando atenção aí. Para tudo. Repete Gengibre e canela. É muito importante. Então, botem canela, né? Canela em pau, canela em pó. E combina super bem com fruta. Então, às vezes eu posso fazer um leite, tipo um leite de coco com uma granola de sementes. Eu uso muito esses recursos, né? Eu dou muito receitas, por isso até que eu tenho os livros de receitas, porque eu acho que as pessoas têm que também aliar a alimentação a prazer, a bem-estar. Eu não quero tirar isso de vocês. O que a gente não quer, gente, é que vocês se tornem compulsivas. Porque essa compulsão é que vai trazer prejuízo para a saúde de vocês. E a gente não está querendo isso, a gente quer melhorar esse padrão. Então, se vocês começarem a ter esses recursos em casa e não outros, vocês vão atacar isso. Mesmo que seja em maior quantidade, não é alimento ruim, né? É isso. Eu acho que isso vai... E sabe o que é muito interessante nisso que você está falando? É que, assim, quando a gente pensa nas castanhas, elas duram um tempo, não é que vai estragar de um dia para o outro, né? Não. O próprio amendoim, sabe o que eu faço? Eu compro o amendoim cru e a hora que eu vou assar qualquer coisa, uma torta, um frango, uma coisa, eu asso ele um pouco no forno, sem sal, e eu guardo no pote na geladeira. Quer dizer, ele não custa tão caro como outras castanhas, ele dá uma saciedade. Eu também costumo ter a semente de abóbora, semente de girassol, faço um mix dessas sementinhas. E vai comendo isso, né? Na hora da compulsão, vai comendo isso. É legal fazer as pastas de semente, pode fazer uma pasta de amendoim feita em casa, uma pasta de castanha. Então, assim, ideias é que não faltam. Né? É importante, às vezes, as pessoas não têm essa criatividade. Por isso que o profissional, no caso o nutricionista, ele está aqui, como eu faço, para poder ajudar. Bom, eu tirei isso, o que eu ponho no lugar? Não é só falar, não pode, não pode, não pode. Bom, doutora, e o que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade, essa compulsão por doce? Então, eu tenho que dar a solução. Aí, se você colocar em prática tudo que nós estamos falando hoje, vocês vão ver como vocês daqui uma semana vão agradecer de joelho essa live. Olha o que eu tô falando. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Teve alguém aqui que passou rápido que escreveu lá comer com leite condensado. Não, gente. Ah, não, condensado não, gente. tá? Então vamos Faz o leite de coco, leite de amêndoa, isso tudo. Leite condensado não. É que nem a questão da tapioca. A tapioca no lanche da tarde é legal? Sim, não com leite condensado, gente. Né? Que pode não. passar uma pasta de amendoim, uma geleia sem açúcar. Ok, pode ser. Né? Mas não leite condensado. A exceção tem que ser exceção. Quando ela virar regra, né, doutora? A coisa vai por água abaixo, não é isso? Exatamente. O problema, exatamente,
quando você tem frequentemente uma compulsão. Você pode ter até pontualmente, vou comer hoje, sei lá, vou chutar o pau da barraca e vou comer tudo que eu quero e dane-se. Mas vocês vão primeiro entender que quando vocês abusarem, você mesmo vai ficar com mal-estar, má digestão, o intestino ficar ruim, dor de cabeça. Então, quando a gente começa a comer certo, desde a primeira refeição, com todas as dicas que eu dei, vocês não vão ter essa compulsão. E quando compulsionarem de vez em quando, vocês vão se sentir mal. Então, a seletividade é natural. Você não vai falar, eu não posso. Você vai falar, eu não quero. É diferente. Mas agora você chamou a atenção para um ponto que é muito importante, que às vezes a pessoa reclama que tem má digestão, que tem azia, que tem hernia de hiato. Gente, o corpo da gente conta para nós aquilo que não está dando certo. Sim, com certeza. Tenta observar quando tem qualquer coisa relacionada à digestão, o que você comeu antes, né? Não foi maçã, não foi salada. Está totalmente correlacionado. E a forma que você comeu, o comportamento alimentar também é importante. Gente, comam devagar. Quando for comer o chocolate, degusta o chocolate, chupa o chocolate. Não é para pôr a barra na boca e comer. Né? Porque quando você está compulsivo, eu falei no começo, que você tem uma fome voraz, você come sem mastigar. E aonde estão nossos dentes? Na boca, não no estômago. Então, se Deus fez os nossos dentes na boca, é porque a gente sente paladar só enquanto está na boca. Quando vocês engolem, não sente mais o gosto. Então, mantenham, prolonguem mais o prazer daquilo que vocês estão comendo enquanto o alimento estiver na boca. Quem come devagar, come menos. Sensacional. Pessoal, tá incrível, né? Eu sei que tá todo mundo adorando, tá? Acho que a gente vai ter que fazer mais live, doutora, porque eu acho que à não disposição, vai ser uma só. Então, no meio disso tudo, tão rico, de todo esse conteúdo tão bacana que a doutora Roseli Rossi falou, como a gente está encaminhando para o final da nossa live, eu gostaria que a doutora destacasse 3 pontos para ficar realmente na cabeça das pessoas, para ajudar nesse momento a controlar a ansiedade e a compulsão alimentar. Quais seriam esses 3 pontos? Bom, primeiro, vocês têm que ter calma e para isso vocês vão ter que seguir todas as minhas dicas. Seja da alimentação, seja buscar ajuda de um profissional para poder ajudá-los a poder não só orientar a alimentação individualizada, mas também a prescrição dos fitoterápicos que sejam interessantes para vocês, para poder ajudar nesse momento, que muitas pessoas sozinhas às vezes não conseguem, não dão conta. Acreditar em vocês, gente. Porque é importante, pensamento positivo, nós vamos superar, isso vai passar, né? E pensar que se vocês não se cuidarem, ninguém vai cuidar de vocês, né? Tem coisas que só estão ao nosso poder. E isso é importante. A alimentação, os cuidados pessoais, vocês irem em busca de ajuda, de autoajuda, é importante para que vocês restabeleçam o equilíbrio emocional, que é o tema da nossa live de hoje, e, consequentemente, resgatar a saúde de vocês, a longevidade, a qualidade de vida. Então, é isso que eu quero, e eu acho que dentro dessa horinha que a gente ficou junto, eu tentei ao máximo, pouco tempo, para poder falar de um assunto tão importante, num momento tão difícil, mas eu tentei ao máximo levar o que eu consegui através dessa live para vocês, tá? Então, eu desejo tudo de melhor e também me disponibilizo. Caso haja qualquer dúvida que a gente não conseguiu responder agora, pode me chamar no meu direct, né? Eu tenho lá o meu Instagram, que é doutora Roseli Rossi, e aí vocês podem fazer as perguntas que quiserem, que eu vou estar lá à disposição. Muito bacana. A gente, olha, realmente o tempo é curto para o tanto que a gente quer falar, mas se vocês tiverem mais dúvidas, também podem deixar no post de convite para a live, que está aqui no Instagram da Marjan Pharma, né? Podem sugerir outros assuntos também, porque eu já estou lendo várias sugestões para as próximas lives, porque o pessoal tem muito interesse mesmo. Eu gostaria de agradecer demais a presença da doutora Roseli Rossi, com tanta informação rica para nós. Agradecer o convite da Marjan Pharma por oferecer
essa oportunidade de conversa nesse momento tão delicado. Lembrando que essa live tem o apoio de Pasalix e Pasalix PI. E, todo mundo está perguntando, vai ficar salva? Vai ficar salva? A live vai ficar salva. Então, escutem novamente, assistam novamente com calma, anotando as dicas depois, porque são dicas muito preciosas e que podem ajudar muito vocês no dia a dia. Compartilhem o link da live que vai ficar salva no IGTV com os parentes, com os amigos, para a gente gerar uma corrente do bem por mais equilíbrio e físico e emocional nesse momento que a gente está vivendo, né? Sobre o sorteio que tá todo mundo querendo saber, vou contar como vai acontecer. Eu vou encerrar a live daqui a pouco e vocês vão ter 5 minutos para ir lá na bio da Marjan Pharma, tem um link e vocês vão se inscrever nesse link. Então, o que acontece? Vamos lá, eu vou encerrar a live, vocês vão no link da bio, clica lá, se inscreve para concorrer aos 2 fones Bluetooth. E aí, em mais ou menos 7 minutos depois que eu encerrar a live, vai começar uma segunda live só do sorteio, rapidinho. Agora, vocês que estão aqui comigo agora, eu vou encerrar, vocês vão lá correndo se inscrever e tem que entrar na segunda live do sorteio, gente, porque senão não ganha. Se tiver só nessa, se inscrever e não entrar na outra, não ganha. Então, olha, tem um monte de gente aqui com a gente. Por favor, eu vou encerrar aqui. Todo mundo corre lá, se inscreve que vai dar tempo e aguarda que vamos entrar novamente ao vivo numa outra live para fazer o sorteio. E vocês foram muito participativos, estão de parabéns. Vocês podem deixar comentários também no convite. Sigam a gente, né, doutora? Doutora Roseli. Sim, eu também queria fazer meus agradecimentos. Muito obrigada, Marjan Pharma, pelo convite. Adorei participar dessa live, de poder compartilhar um pouquinho de informação da minha experiência. Adorei estar com você, Angélica. Muito bacana. Enfim, e o que eu desejo, gente, é que um pouquinho, se vocês aproveitarem um pouquinho só do que eu falei, eu já vou estar muito contente, né, com a minha missão aqui na Terra, que é poder ajudá-los, né, e passar por esse momento tão difícil de uma maneira mais amena. Então, se cuidem, um beijo grande, obrigado a todos vocês e fico à disposição. Tá ótimo. Pessoal, todo mundo que tem sugestão, registra lá no convite da live quais são as sugestões para os próximos encontros. E agora, então, doutora Roseli, muito obrigada. Marjan Pharma, muito obrigada. Pasalix e Pasalix PI. Eu vou encerrar essa live e vocês vão correr lá na bio e se inscrever agora, tá bom? Boa sorte, até gente. Mais. Olá. Boa sorte para vocês. Até. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.